Vamos lá. Rádiozinha, aviso. Tira fundo, coloca eu. Olhou, como estamos? Como é que estamos? Por aqui tudo bem, mais ou menos. Dias tortos, né, cara? Dias bem tortos. Estamos aí em tela com 10 mil ticks do mini índice. Ó, se dá pra ver? Hã? 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 Cappuccino. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Sem regular micharia. Bom, temos uma novidade, já coloquei lá, postei sobre isso, né? Estamos operando em ticks. Bom, primeiro passo, importantíssimo, né? Por que diabos operamos em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Eu vou mostrar para vocês como funciona muito bem isto, né? Hoje, esses últimos, 10 dias aí, julho em geral, tá sendo bem difícil. Se você tem uma base da renda variável, dá uma olhada nesse meu videozinho. Esse meu videozinho aí, ele vai mostrar o setup que eu utilizo aqui. Tem alguns ajustes que eu vou falar sobre isso hoje. E se você já operou na B13, já tem plataforma, já operou como pessoa física, você pode aprender o meu setup aí de graça 0800. Agora, se você não faz ideia do que eu estou falando e quer começar esse incrível mundo extremamente arriscado da renda variável, dá uma olhada nessa playlist, como se tornar um trader. Isso é do 0 ao 100, vai mostrar a constituição de trading, o mindset, escolher plataforma, corretora e principalmente os setups que eu utilizo nessa bagaça. Dito isso, vou mostrar para vocês como é que a gente está operando agora. Eu resolvi, em julho, é o pior mês, né, cara? A gente sabe que é o pior mês. Então, eu decidi me livrar de qualquer tipo de indicador, a não ser a VWAP. A VWAP eu me interesso por ela, eu gosto dela, eu tenho atração por ela. Ela sempre me retorna algo muito legal. Então, o único indicador que eu tenho é a VWAP hoje em dia. Tá? E aí a gente vai aplicar as técnicas de choque BOS, mudança da característica do preço e a quebra da estrutura. Então, vou pegar o exemplo de hoje aqui, ó. 20 de julho, nada aconteceu, nada, dá uma olhada, podemos botar até 25 mil ticks se quiser para ver. Vamos olhar os 10 mil ticks para a gente ver quão maldoso é esse mercado. Então aqui no fechamento de ontem, cara, mas tá tão ruim que eu acho melhor ver os 25 mil ticks, cara. Agora sim. Vamos dar um zoomzinho. Aqui. Então ele fecha a sexta-feira. Muda a característica do preço e quebra a estrutura para dar prosseguimento a uma alta. Na sequência, ele muda a característica do preço dizendo que ele é vendedor de novo. Se você quisesse ser agressivo na abertura do mercado de hoje, bom, primeiro, né, ele faz esse candle monstruoso aqui abrindo para o alto. Então, ele quebra a estrutura nesse ponto aqui, violina todo mundo. E o último pivô validado depois dessa quebra, que fica sendo... Eu nem sei onde, cara. Eu nem sei onde, eu acho que é aqui. E aí tu entende, cara, que já de início da abertura ali, ele já te diz assim, ó, eu não tô pra brincadeira hoje, tá, mano? Fica ligado, tá, manteiga? E se você quisesse operar, por exemplo, na venda, você teria que esperar ele perder esse fundo, fazer um pullback e dar prosseguimento para tu fazer uma venda vendendo fundo. Se tu quisesse apostar na compra, cara, tu ia ter que abrir uma operação aqui, com um stop aqui. E assim, ele quase ia te buscar para depois entregar isso aqui. Isso aqui deve ter dado troco. Então tu entra aqui, tu imagina que... errados. Agora sim. Oh, meu Jesus.
Aqui, ó, te entrega 131 pontos e volta 800 pontos na tua cara. Olha que interessante. Aí tu segura esses 800 pontos, mesmo assim, ele te entrega míseros 360 pontos, para depois voltar na tua cara e efetivamente te estopar. Não sei que porra é essa que tá dando alerta de performance aqui nessa caralha. Performance, porra. Idiota. Drive de vídeo desatualizado. Ah, depois eu vejo isso. Tá? Então, tentamos operações aqui. Sabendo que segunda-feira é o meu pior dia, é o dia que o meu setup funciona muito torto, mas mesmo assim apostamos, ó, fizemos uma venda aqui nesse ponto aqui. Realizamos assim que ele deu prosseguimento ao movimento, na sequência volta na minha cara, vendi de novo, não dei nenhuma sopinha pro azar e ele ia me estopar violentamente em V. Na sequência eu comprei, sim, comprei. Estava se mantendo acima da VWAP, eu comprei, acreditando que ele poderia retestar esse topo aqui. Não, ele foi o contrário. E aí o que eu fiz? Vendi nesse ponto aqui, segurei a groselha o máximo que eu pude, botei no break-even, não dei sopa para azar. Eu vou mostrar para vocês por que eu não dei sopa para azar. Depois, não fiz mais nada. O melhor movimento até agora foi esse aqui que eu estava mapeando. Esse aqui foi o melhor. Esse aqui entregou 2-1, até deixei marcado aqui. Por quê? Ele muda a característica do preço naquele ponto ali. Exatamente aqui, ó, ele quebra a estrutura para fazer um movimento de alta. Então aqui era um stop relativamente curto. Poderia ser nesse fundo, mas o ideal seria, cara, 495 pontos. Mas tu pode deixar nesse fundo, né? O que ele faz? Te entrega 1-1 e te entrega 2-1. Então esse aqui foi um movimento que entregou 800 pontos, levou um bom tempo, não foi uma coisa que foi assim rápida, vamos ver. Aqui. Entregou 2-1 em 1 hora de operação para entregar 800 pontos, né? Então, falta catalisador para fazer um movimento interessante. Por que eu tive assim uma certa ressalva para fazer movimentos e fazer movimentos curtos? Porque eu sei que primeiro, segunda é o meu pior dia para usar esse operacional. É um dia que o operacional não funciona, tu toma muito mais loss do que gain. Então eu tive bastante cautela. Segundo, isso aqui foi a abertura de mercado. Aqui está mostrando meio-dia 34, mas na verdade eu atualizei aqui esse dashboard 8h40 da manhã. Essa foi a resposta dele para mim. Termômetro neutro, 43% ali, ó. De 100. Fala sobre o fechamento da sexta, fala sobre a implementação do tarifaço dos Estados Unidos, inclusive tem uma nova notícia sobre trabalho escravo, uma coisa assim, que eles vão aplicar 12,5% de tarifa também para cá, foi o que eu entendi hoje. Mais que nós temos? Viés para o dia, ó, cauteloso. Combinação do tarifaço iminente, petróleo em disparada e tensão geopolítica, mantém a aversão ao risco elevado, né? Proteger capital, operar com stops rigorosos e aguardar a definição do cenário. Então foi isso que eu fiz. Operei com stops rigorosos. O que mais que nós temos aqui? Aqui, ó, o suco de mini índice, ó. Isso aqui é o suco de mini índice. Gosto bastante desse cara aqui. E o suco de mini índice está me dizendo assim, ó, sem confluência clara, tem algo errado, tem boi na linha, entendeu? Não tem por que arriscar. Então a gente espera, cocada, a gente espera o mercado assentar e a gente espera por outras oportunidades. Por isso que eu criei esse dashboard aqui, ele me dá um drive muito bom, cara, pro dia.
E eu consigo pensar se eu vou fazer, não vou fazer, se eu vou seguir, não vou seguir. O que mais que nós temos aqui? É aqui o cenário, estratégia. O nível de win aqui, cara, tem que botar 2.000 pontos, porque ele pega... Infelizmente, a IA pega o... Já tentei mudar isso aqui várias vezes. Ela pega o IBOV e não o mini índice. Então aqui tem que botar 2.000 pontos para cima. Entendeu? Fala em suporte em 175 e 174 e fala em resistência em 176,5 e 177,200. Meio que tá seguindo, né? Pegaram a visão? E aí, com base nisso aqui, eu já consigo ter um drive do que eu vou fazer no dia. Se não tiver favorável, cara, é scalp. Scalp. Não vou marcar. Isso reflete na minha operação de hoje. Isso aqui foi a minha operação de hoje. Isso aqui que eu fiz. Infelizmente, cara, o mês de julho tá sendo destruidor pra mim. Semana passada mesmo foi um dia terrível, assim. Foi uma semana terrível. Foram 2 dias terríveis. E eu tô pra trás, cara. Eu tô pra trás no mês, infelizmente. Tô pra trás no mês. Tô pra trás no mês. Isso aqui me rendeu 25% da minha garantia alocada. De 25% eu fui para menos 30%. Menos 30% eu fui para mais 12%. De mais 12% eu fui para menos 40%. 45%, acho que é 45%. E agora eu tô estagnado aí, acho que não me lembro, cara. Acho que deve estar uns 20%. Não me lembro. Agora eu tô em dúvida. Mas é loss, é um mês de loss, mas eu sei que é um mês de loss. Eu mandei ele analisar, o Cláudio analisou e me disse, é um mês ruim. É um mês muito ruim para tu operar, o teu setup não funciona nesses meses. O mês de julho, mês de agosto começa a dar uma melhoradinha, mas ainda é ruim. O de setembro, sim, esse aí, ele dá uma confluência dos últimos 10 anos para o meu operacional fantástica. Então, eu continuo operando uma mão bem leve. Caiu bastante o meu percentual de acerto. Mas isso não quer dizer nada, a gente tem que ver o payoff, a gente tem que ver o fator de lucro, né? E as operações vencedoras com esse tipo de setup, elas ficam em torno de 75%, 80%. E tu tem uns resultados bem legais, assim. Só que, cara, esse mês não é um mês legal, tô tomando, é meu primeiro mês de loss aí no ano. E eu vou seguir fazendo meu operacional, vou ver o que vai acontecer. Mas assim, provavelmente eu vou me fuder esse mês. Provavelmente. Tá tudo desenhado pra me fuder. Porque ele me entrega um valor, me tira, me entrega, me tira e fica mentindo pra caralho, não faz nenhum movimento direcional. O que ele faz aqui? Olha só. Ele dá uma intenção da compra, né? Ele sobe caindo. Depois ele cai subindo. Agora ele sobe caindo. Daqui a pouco ele cai subindo. Cara, isso aqui é batimento cardíaco, meu amigo. Isso aqui é teu coração entrando em pânico. Não tem por que operar um troço desse. Não faz sentido. Não tem dinheiro disponível para nós aqui. Tem perdas, muitas perdas. Como eu já disse outras vezes, a gente tem que salvar um pouco do que ele nos entrega. A minha razão sempre disso aqui é 5. Eu ganho 5. Ganho 5. Em média, perco 3,5 a 4. Entendeu? Esse é o jogo. É isso aqui que ele te entrega. Isso aqui é o que o Day Trade te entrega. Eu não consegui fazer nada melhor que isso ainda. Eu não consegui inverter esse jogo aqui, entendeu? Eu não consegui fazer, sei lá, ganhar 5 e perder 1,5, perder 2, não. Day Trade nunca me entregou isso na vida. E se eu tento fazer melhor do que isso, ele muda tudo. Ele faz assim, ó. Ele passa isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esses 5. E a perda.
Vai deixar eu fazer o negócio. Mas a perda vira outra coisa. Agora eu consigo. Ó, perda. Fica 8, 9, 10. Entendeu? Se eu quiser fazer melhor do que isso. Esse é o caminho. Então, tem que ter muita calma. Tem que ter muita cautela nesse mês. É um mês horrível. Deixa eu até ver aqui onde é que tá o negócio que eu vou mostrar de novo. Isso aqui vale muito a pena mostrar. São análises que eu peço pro Claudio fazer. Cadê? Aqui, ó. Dá uma olhada nesse cara aqui. Ele abriu, né? Abriu. Ó, mandei analisar os últimos 10 anos do mercado. Mini índice, mini dólar, e me dizer quais são os piores e os melhores dias. Ó. Março é o de maior amplitude do mini índice. Julho é o de menor amplitude. Março, o dólar tem a maior amplitude. Fevereiro tem a menor. Então, assim, eu sei onde é que esse preço respira. Ó, dentro dos meses quentes aí, qual dia entrega? Eu sei os dias que entregam nos meses bons, mini índice e mini dólar. Quando o mês é fraco, quais são os dias que eu tenho que focar para ganhar dinheiro? Mini índice, mini dólar. E aqui tem para operar em... Cadê? Tem mais coisa aqui. Tem as eleições e aí tem o volume financeiro. Volume financeiro. Onde é que está o maior volume financeiro dessa história? Onde é que está o menor? Mini índice, mini dólar. Tá vendo? Então, tendo isso em mente, eu tomo minhas atitudes, cara, para saber o que eu vou fazer. Como eu sei que é um mês muito ruim, eu vou esperar, eu vou ter calma, eu vou operar de uma maneira mais tranquila, eu vou operar de uma maneira cautelosa, fazendo meros scalps. Toda vez que ele me entregar alguma coisa, eu vou botar no bolso. Tipo aqui, ó. Eu vendi aqui, realizei, botei ali no 0 a 0, deixei ele mais, vi que ele não estava indo, queria me voltar para me violinar e me deixar no loss. Fechei a operação. Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Ele entregou um pouquinho, botei no break-even, esperei para ver se ele ia realmente derreter, fazer isso aqui, né? Não, ele não fez. Ele foi lá em cima e violinou. Aqui também, apostei na compra, beleza. Ele andou esse pelinho para cima, eu botei no break-even. Não marquei, não esperei o mercado voltar na minha cara. Aqui ia me dar um puta de um loss. E aqui tava 500 e poucos reais a volatilidade, 500 e poucos pontos a volatilidade. Tava absurda, absurda. O melhor movimento que ele fez até agora aconteceu às 10h40, nesse ponto aqui, ó. Sem usar nenhum tipo de média, só o price action. Ele muda a característica do preço aqui nessa região aqui. Ele vai quebrar a estrutura onde? Onde é que vai ser a quebra da estrutura? Aqui, ó. A tomada estava aqui da entrada. E olha como ele sai do risco bem rápido. Teu stop, cara, 455 pontos. 495 pontos era o stop, mas tu pode botar ele aqui. E aqui, vamos ver quanto que sai esse stop. Um pouco menos, 300 pontos. Só que daí o que tu pode fazer aqui, por exemplo, para minimizar o dano, né? Tá, tudo bem, tu entrou aqui, deixa eu ver um outro ponto que pode ser interessante. Tu entrou mais alto aqui apostando na quebra da estrutura, né? Então ele faz esse pullback. Quando ele quebra aqui, esse ponto aqui, ele quebra a estrutura. O último pivô validado tá aqui. Confere? Beleza, tu entrou aqui, ele voltou na tua cara na hora, né? Fez esse fundo aqui. O que esse fundo quer dizer para nós? Se ele der prosseguimento para venda, ele quebra a estrutura nesse ponto aqui, ó. Então aqui teria uma virada de mão para a venda. Ao invés de tu usar um stop gigante de 500 pontos por aqui, dessa entrada, não faz isso. Assim que ele fez esse movimento aqui, tu puxa o teu stop para cá. Entendeu? Deixa o teu stop ali. Ali tu vai tomar um dano muito menor se ele quiser realmente vir para a venda. Entendeu? E se ele correr, a operação está protegida. Qual o próximo passo? Vai arrastando esse stop, né? Fez a tua entrada aqui. Ele foi para cima,
Fez um pullback, continuou subindo, quebrou a estrutura aqui nessa região. Tu bota o teu stop aqui se tu quiser. Assim que ele fez o movimento, tu realiza. Qualquer coisa que ele te entregar, qualquer coisa que chegue próximo dessas regiões, dessa região, tu realiza metade dos contratos. O resto vai deixar aqui. Ele vai lá em cima, volta, faz um pullback. Cara, bota o teu stop aqui. Minimiza o dano e salva um dinheiro. Tua entrada tá aqui. O stop tá aqui. Com o restante dos contratos. O outro tu já saiu por aqui. Então tu tá com dinheiro no bolso. Não marca porque é um mês perigoso. Mas é isso, Stock is cheap. Se a gente dá uma olhada, por exemplo, nos 60 minutos, vamos dar uma olhada nos 60 minutos, pra gente ver qual é, o que esse cara tá desenhando nos 60 minutos. É aqui que a gente vai observar, por exemplo, o sentido de mercado, né? É aqui que vai ter o sentido primário do mercado. Ali em ticks a gente vai buscar padrões que se repetem o tempo inteiro para fazer entradas. 60 minutos a gente vai buscar direção de mercado. Então nós temos uma região de liquidez, deixa eu sair daqui só para mostrar, vale a pena. Ó. Região de liquidez. Talvez tenha uma mais alta ainda aqui, ó, dá até para salvar aqui mais uma região de liquidez, já que ele está espremido. Então, quando ele chega próximo dessas zonas de liquidez, a gente tem que estar de olho, né? Ele tem um movimento medido que ele fez, né? Eu marquei ele, se eu não me engano, aqui. Ele daqui até aqui. E estava marcando um pullback proporcional aqui para o movimento medido dessa queda. Ele não está fazendo isso e está tudo bem. Não é sobre estar certo, sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Mas a dica que eu dou, observe a busca de liquidez. Aqui nos 60 minutos eu uso média de 200, média de 21 e fico observando as zonas de liquidez. Porque aqui realmente ele vai te dar um direcional melhor com base nas médias. Então dá para usar aqui nos 60 minutos. Em ticks, não. Em ticks a gente busca ali o price action de verdade, o que está acontecendo. Então nesse ponto aqui, ele quebra a estrutura para dar sentido da venda, muda a característica do preço nesse ponto aqui, nessa altura aqui, ó. Aqui ele muda a característica do preço. Ou seja, ele quebra a estrutura nesse ponto aqui no dia, vai lá em cima, diz que é comprador, volta para o meio. Ou seja, o que tu entende desse mercado? Ele não está fazendo porra nenhuma. Porra nenhuma. E se reflete lá nos ticks. E o dólar? Vamos ver o que o dólar está fazendo. O dólar, por sua vez, faz o mesmo drible da vaca, né? Mesma coisa. Regiões de liquidez lá em cima, lá. Essa aqui eu já deletei porque ele já alcançou, então ele já veio nela. Olha aqui como ele bate na zona de liquidez, capota. Agora ele foi lá atrás dessa liquidez e foi lá nela. Tá vendo? Exatamente nela. Na tampa. Tem gente que não acredita nisso. Eu acredito. Muito mais do que qualquer estudo, cara. Eu faço os meus estudos, eu analiso aqui onde que ele pode estar. Ó, ele tem aquele canal lá de 2025 que ele escapou há muito tempo. Várias regiões de liquidez para cima, só uma para baixo. Tem uma grande probabilidade dele voltar a subir. Ele só buscou a liquidez. Vamos ver o diário dele para ver o que ele está fazendo no diário. Uma região aqui boa para tentar um ataque para ele voltar para dentro dessa média, voltar para dentro dessa congestão. Isso aqui demonstra um rendezinho. Rendezinho. Ele veio para baixo, tentou ir para cima, aumentou mais o rende. Agora, teoricamente, ele deveria ir lá para cima também. Fechar esse gapzinho que ele não fechou. As regiões de liquidez para cima. Sei não. Eu sei que segunda é ruim. Vamos dar uma olhada no dólar aqui para ver se a gente consegue enxergar alguma coisa nele. Vamos dar uma analisada no dólar. O dólar eu nem olhei. Quebraria a estrutura se ele viesse aqui para cima, né? Então ele muda a característica do preço, quebra a estrutura lá em cima, né? Na sequência, ele perde o fundo.
Perdendo fundo, estamos em 2.000 ticks mini dólar. O último pivô validado fica esse cara aqui, ó. Então, para ele passar a ser comprador, ele teria que romper aquele topo lá. Ele não rompe, né? Ele perde o fundo. Beleza, a gente vai acompanhando ele. Na sequência dos factos, ele quebra a estrutura nesse ponto aqui, dando prosseguimento à venda. Onde é que está o último pivô validado? Tá aqui, ó. Ele chega próximo dele e perde o fundo. Aqui teria uma entrada agressiva, vendendo um fundo, provavelmente, mas teria uma venda. E aí o teu stop ia ficar por lá, não sei quanto é que tá. Tá bem curto, né? Você teria que botar o teu stop por aqui, ó. Por aqui, ó. Tu vende, olha aqui. Vende, ele volta, diz que vai te violinar, capota. Diz que vai violinar agora e capota. Dá uma olhada nisso aqui, olha que interessante a virada dessa história. Quebra da estrutura. Onde é que está o último pivô validado depois desse tombo aqui? Aqui, ó. Aqui é o choque. Onde é que a gente vai tomar uma atitude para fazer uma entrada? Aqui, ó. Boa visão? Ele vem daqui, muda a característica do preço, capota, coloca a tua ordem aqui. O teu stop vai ter que estar aqui embaixo. Ele está fazendo um movimento? Não está, ele está preso, ele está num range. Agora tu vai ter que ver se ele vai efetivamente fazer um ataque para o alto para tu fazer uma boa operação. Agora, nesse caso aqui a gente tem um exemplo muito legal de ser observado. Ele quebra a estrutura e não dá prosseguimento ao teu movimento. Resolve não fazer. Cara, a gente segue mapeando o ponto dele, tá vendo? Ele quebra essa estrutura aqui, ó. Nesse ponto, tu fez a tua entrada. Ele faz um pullback bem baixo, vai lá em cima, quebra a estrutura de novo. Tá vendo? Onde é que teria que estar o teu stop para minimizar o dano ao invés de deixar ele aqui embaixo? Onde é que está a mudança da característica do preço nesse movimento quando ele tocou na VWAP? Aqui, ó. Então o teu stop, meu amigo, tem que estar aqui. Tu acabou de ser estopado. Só que é diferente tu tomar um stop aqui do que tomar ele aqui, né? Da volatilidade, né? Vale a pena, né? Então aqui tu tomou o stop, beleza. Então tu tá olhando pro lugar errado. Esse cara pode ser uma venda. Beleza. Tomou o teu stop aqui. Onde é que tá o último pivô validado aqui quando ele faz esse movimento aqui? Por enquanto ainda não teve, né? Ó, agora vai acontecer. Tu vai fazer tua entrada aí, nesse ponto aí, ó. Exatamente nesse ponto. A perda desse fundo aqui, ó. Onde é que tá o último pivô validado, demonstrando que isso aqui é um range? Aqui, ó. O stop vai ter que estar por aqui. Mas aí tu vira a mão num ponto que, caso ele queira realmente fazer o movimento, ele vai fazer. Vale a pena virar a mão aí? Eu acredito que vale a pena por causa desse movimento de queda aqui, ó. Ele pode repetir esse movimento agora aqui, já que ele acusou na VWAP. Então, tem um alvo maior. Só que não tem volume financeiro, então vai ter que segurar os calção aí. E aí tu já sabe, ó, teu stop tá aqui. Olha como dá para mitigar aí, dá para minimizar o dano. Teu stop tá aqui, tá vendo? Tu já sabe onde está o último pivô validado, caso ele queira virar para a compra. Então, se esse cara, do nada, perde um pouquinho aqui, bate aqui, volta para lá e faz isso aqui, vai tirar o teu stop daqui, vai colocar o teu stop aqui e vai minimizar o dano. Até que ele entregue um movimento direcional, até que as coisas se encaixem para tu fazer uma nova operação. Entendeu? Por quê? Porque aqui ele muda a característica do preço em cima da VWAP para passar a ser comprador. Então tu pode botar o teu stop em cima da VWAP. Entendeu? E ele perdendo o fundo, ó, ele perdendo esse fundo, tira o teu stop daqui. Então aqui estaria o teu stop inicial, né? Stop inicial. Tira ele daqui, quando ele perder esse fundo aqui, ó. Foda vender fundo, eu sei, o horário é ruim. Mas quando ele perder esse fundo aqui, vai tirar o teu stop daqui e vai colocar ele para tua entrada. Não vai arriscar absolutamente nada quando ele perder esse fundo, mas tem que ser quando ele perder esse fundo. Então, por enquanto, não pode mexer nesse stop.
Por enquanto, o stop vai ter que estar lá em cima mesmo. Entendeu? É duro. Eu sei, é difícil. O mercado parece que não anda, parece que não faz o movimento que tu tá esperando. Tu desenha, tu estuda. Quando tu faz a entrada, ele faz o contrário. Vamos ver aí. Vou encerrar essa live. Vamos ver se vale a pena. E essa técnica é muito legal, cara. E dá pra gente usar aí. A gente pode fazer aqui, ó, o desafio. Ó. Tem um desafio aqui, ó. Aqui, ó, o desafio. O desafio consiste em vocês escolherem o dia, cara. Faça uma live, mas tem que ter uma galera pra gente conseguir trocar uma ideia, assim. Por isso que eu coloquei 250 comentários. 250 comentários, se vier 1% nessa live, aí a gente consegue pelo menos pegar o exemplo ali de 2 aí e trabalhar esses. Óbvio que vocês vão escolher o dia, né? Mas a gente vai pegar uma janela de 3 dias. Então, tu escolhe tal dia, a gente vai pegar 3 dias pra frente ou 3 dias pra trás. Entendeu? Aí a gente vai fazer essa análise. Pra gente ver se esse setup efetivamente vale a pena mesmo ou não vale a pena. É isso. Vamos ver o que ele tá fazendo ali. Ó, querendo voltar, ó. Não perder o fundo. Cara, é aquela história. Tu vai ter que observar onde tá o último pivô validado dessa brincadeira aí. Lembra dele? Ó, quebra a estrutura aqui, ó. A gente fez uma entrada aqui, porque ele mudou a característica do preço aqui, te violinou, e a mudança da característica do preço para ele voltar a subir tá lá, ó. Então, o teu stop tá lá no topo. Esse topo bem definido em cima da VOA. É ali o teu stop. Agora, quando ele perder esse cara aqui, se ele perder, tu vai colocar o teu stop aqui. Tu não vai arriscar 1 centavo. Porque o mês é ruim. Vamos ver se ele entrega? Tô curioso. O dólar tá sendo bem difícil operar, cara. Porra. Então tá aí, tá feito o desafio. Vamos dar uma olhada aqui, ver o que acontece. Fica de olho nesse cara aqui. Vou botar aqui, ó. Aqui fica legal. Nada acontece, né? Nada de nada. Infelizmente. Mercado morto. E o índice? Nada de nada. Sobe caindo. Sobe caindo. Vou até mostrar aqui, ó, o suco de mini índice que eu gosto de observar. Para mim é o suco de mini índice. Aí que beleza. Isso aqui que eu gosto de ver. Isso aqui é que me dá o drive pro dia. Gosto de observar muito ele. Ó. O que está acontecendo aqui? Juros caindo. A maioria do suco de mini índice subindo, né? Banco do Brasil e Vale que estão meio torto. Teoricamente, o índice era para ir pro alto, né? O índice indo pro alto, o dólar dá uma capengada. Mas não é o que está acontecendo, né? Não é isso que está acontecendo. Então a gente enxerga uma falta de confluência. Falta de confluência, a gente não faz nada, mano. A gente minimiza o dano o tempo inteiro. Só isso. Apenas isso. Não é fácil operar esse troço aqui. Não é. Aí, ó. Voltando. Vamos esperar um pouco. Não sei se ele vai fazer, mas... Quero mostrar onde que poderia ser um stop que minimize o dano, né? É um stop longo, né? Porque, ó, a volatilidade está em 5.1. Então, o stop ia ter que estar aqui, ó, de 9 pontos, 10 pontos. Muito ruim essa operação, mas vamos ver. Vou acompanhar ela aqui. O que acontece?
brabo é que tá em cima da zona de liquidez, né, cara? E ele foi lá nela, na tampa. Poxa, aí fica difícil. Aí fica muito difícil. Muito difícil. Ainda assim, pode ser promissor esse movimento aí. Nada violinada, né, cara? Segundas são assim, meu amigo. Segundas são assim, meu amigo. E a XP? Onde é que a XP tá? Eu acho. A XP tá vendida no dólar. Vendida. No índice. Tá comprada no índice. No dólar. Ela tá vendida no dólar. Não é bom. Não é bom ir com a XP. Morreu. Bom, mas essa é a técnica aqui, ó. Vamos lá. Meio que tá querendo fazer um fundo, né? Quebrou a estrutura. Dou a característica do preço nesse ponto aqui. A entrada estaria aqui. O problema é que aqui ele muda a característica do preço agora. Aqui ele rompe esse topo aqui. Aqui teve uma quebra de estrutura para dar prosseguimento à compra. Violinou, vendeu. Beleza. Entrada aqui. Tá violinada. Minimizamos o dano aqui. Tomamos... Quanto que dá aqui? Não sei. Entramos aqui, por exemplo. Ó. Tomamos 3,5. Agora nós vendemos aqui. Um stop lá de 10 pontos. Pesadaço. Nem eu vi que era tanto elástico assim esse stop. E aí agora a gente fica de olho nessa perda desse fundo aqui, ó. Ele perdeu o fundo. A gente pegou o movimento para ele dar prosseguimento a esse movimento para baixo. Por que para baixo? Porque teoricamente ele está indo para baixo, né? Porque ele tem um grande movimento até aqui, faz um pullback em cima da VWAP, e a gente pode colocar duas pernas de pullback, ou não é nem pullback, porque ele está muito mais vendedor do que comprador a longo prazo, então são duas pernas, é o movimento medido, cacete, movimento medido. Por enquanto nada. Ele entrou num rangezinho lindo aqui. Não tem problema operar range. Aqui ele, esse é o range. Tem uma certa confluência para o que ele foi para o alto. Teoricamente ele vai fazer para baixo. Só que o range ele é muito perigoso de operar, cara. Tem muito risco. Teoricamente teria um alvo por aqui. E aqui tu já consegue sair no 1 para 1, acredito. Vamos ver. Entrada aqui. E aqui tem 7 pontos. A volatilidade está em 5.2, bota. 5.2. Então, se ele fizer essa rotação aqui. Operação linda no mini dólar. Mas eu não tô operando esse cara não, cara. Então aqui nós temos a rotação de pêndulo. Nós temos o range.
Aqui é o range. Tá aqui. Ele vai para cima. Ele pode ir para abaixo. É uma regra, mas dadas as circunstâncias de como ele está se movendo, sem nenhum tipo de volume financeiro, aquela história, a gente sabe onde está o stop. Stop para mitigar esse movimento. E outra, né? Se ele perde esse fundo aqui e segue capotando, ele tá fazendo isso aqui, né? Ele chega aqui, perde esse fundo aqui, ó. Agora, ao invés de tu usar o teu stop aqui, ó, pode empurrar ele para cá e minimizar esse impacto. De novo, ficar observando a perda desse fundo aqui, que vai ser importante. E aí ele rebenta a corda para vir aqui. Então, tem formas de tu minimizar o dano utilizando a técnica de choque BOS para encurtar o teu stop. Ele não está fazendo o movimento, ele está extremamente demorado para fazer esse movimento. Encurta o stop. Não marca, não bota 10 pontos. Um pouco menos. Bota 5 pontos e pouco. Daqui a pouco, vindo para ali, ó, já está meio que no 0 a 0. Está com um mínimo de dano. Mínimo de exposição. Entrou aqui, né? Aí ele vem, perde esse fundo aqui, ó, quase 1 para 1 e volta. Cara, vai estar aqui, ó, com o teu stop aqui, ó. 2 pontos. Aí tu tá minimizando o dano, tu tá minimizando o impacto. Tu tomar o stop, tá tudo certo. Tu saiu de 10, olha só que legal isso aqui, ó. Vai minimizando o dano, ó. Tu saiu de 10 pontos de stop. Baixa para 5,5 pontos. E aqui baixa para 2 pontos. Tá vendo? Dessa forma, consegue minimizar o dano desse stop. Ó. Tá vendo? Oh, meu Jesus. Não dá para mexer ali. Tá vendo? Então tu sai daqui de 10 pontos. Lá vem 10. Ele está fazendo um movimento? Não sei, estou em dúvida. 5,5 pontos. Vai dar prosseguimento esse movimento? Bom, eu tenho que sentar nas minhas mãos e esperar ele perder esse fundo aqui. Perdendo esse fundo aqui, ele pode efetivamente chegar num lugar lindo. E aqui. Tá vindo devagar? Tudo bem. Senta nas mãos e fica olhando. Mas observando esse ponto aqui, ó. Se ele perder esse fundo aqui, ó, prévio, provavelmente ele vai perder esse aqui também. E aí, meu amigo, perdendo esse fundo aqui, tu pode realizar metade dos contratos e botar no break-even. Não precisa nem ficar nos 2 pontos. E deixa esse mercado correr. Se ele perder aquele fundo ali, que, de verdade, é bem provável que ele faça a rotação desse pêndulo proporcional. Ele pode chegar aqui. E aí tu tá com um runner bom. E aí se ele derreter a groselha e seguir capotando e fazendo cada vez fundos mais baixos, cara, tu pegou a saída do range. Pegou a saída de onde esse mercado capotou. E é isso. Essa foi a dica aí 0800 de hoje. Fiquem atentos. É interessante, cara. É interessante porque tu te livra das amarras das médias de indicadores. Tu só vai usar a VWAP. Entendeu? Vai usar VWAP. O VWAP entregou o movimento, fez o movimento, quis fazer o movimento que estava esperando ou não? Não fez nada disso. Sai na VWAP. Aqui, ó. Muda a característica do preço. Ó. Tem uma outra visão disso aqui. Ó. Ele acelera, né? Toca ele reto. Chegou na VWAP, meu amigo. Eu não sei quantos pontos era. Mas vamos ver. Chegou na VWAP, ele entregou quase 1 para 1, ó. Alisa metade e coloca no break-even. Ele volta, te estopa, tá tudo certo. Tu vende aqui. Postando nesse prosseguimento desse rompimento de fundo aqui. Deixa ele fazer o movimento dele. Espera. Senta nas mãos. Enquanto aqui,
Tá indo devagar, mas tá muito estranho essa queda, deveria ter sido mais rápida. Aí é que tá. Quando a gente faz esses movimentos observando ticks, a gente precisa ver o volume financeiro entrando na jogada. Se o volume financeiro não entrar na jogada, a gente tem um sério risco de tomar uma violinada, entendeu? Ele precisa ter volume financeiro em ação. Se ele não tiver volume financeiro em ação, a história provavelmente pode ser muito lenta, pode ser muito demorada, ou pode acontecer a violinada, né? Aqui onde é que está o ponto que tu pode observar para colocar no 0 a 0 caso ele derreta de verdade, se tu quiser minimizar o dano. Aqui, ó. Aqui tem um monte de stop de comprado que está tentando pegar essa volta para VWAP. Então fica de olho nele ali, ó. Vamos ver. Tô esperando aqui, por isso que eu não encerrei a live. Quero ver o que vai acontecer quando ele bater ali. Tô intrigado. Tá bem lento. O índice cai subindo. Clássico. Ficou acima da VWAP, né, cara? Tá fazendo um movimento muito bonito o índice, cara, pra alta. O de mini índice diz que talvez seja uma alta, né? 2% somando Bradesco e Itaú. Banco do Brasil menos 73, 0,73. A Vale menos 0,8. A Petrobras mais 68. Ó, tá de olho aí, ó. Tá ali. Tá ali na liquidez. Bem que tá. Tá bem na liquidez até, tá inclusive em cima dele a liquidez ali. Vou botar um pouco mais pro lado. Teria que ser aqui, ó. Aqui, ó. A gente quer ver o que vai acontecer quando ele cruzar essa linha aqui. Ele descarregar o movimento, aí a gente pode botar pro break-even e realizar. Lembra do range? Porra, tá chato, hein? Tá chatinho. Tá chato. Tá lá, ó. Tá nos stop descomprados, ó. Fundo do fundo. Não entrega, né? Não entrega, tem que ter paciência. Opa! Não entrega. Quanto que tem aqui? Ah, não dá, né? É, assim, daria para colocar no 0 a 0. Por enquanto seria um stop de 5,5 pontos. O 0. Cara, acho que um range, né? Vale esperar um pouco mais. E o rangezinho. Exatamente ali. Vamos ver? Tá difícil. Tá difícil.
Eu acho que a partir daí já poderia colocar no 0 a 0, viu? Aí ele teria que descarregar o movimento, entendeu? Tem que descarregar esse movimento aqui. Ele tá pegando os stop descomprado tudo. Se ele não consegue descarregar, melhor minimizar o dano. A entrada tá aqui, ó. Puxa teu stop daqui de 5,5, 5 pontos e meio para cá, ó, meio ponto. Vai ficar aqui em cima dessa vela aqui. E aí vamos ver se ele vai descarregar o movimento. Por enquanto não dá para fazer nada, é 0 a 0. É apostar no 0 a 0 para ver se ele vai entregar 1 para 1. Aí depois faz um trailing stop. Por quê? A gente está entendendo que isso aqui pode ser uma rotação do pêndulo. Ele foi para cima aqui, ó. Ele pode ir proporcional para baixo. A gente teria um alvo aqui. Por isso que tem que ficar de olho também nessa perda aqui desse fundo. Tá vendendo fundo. Lembra disso. Vendendo fundo. Ó, vamos ver. Uou! Agora sim. Agora tu realiza a metade. Porque aqui já tem a volatilidade. Não tem ainda. Aí dá para realizar a metade e deixar no break-even. Tu vai salvar aí 4,5 pontos. Salva 4,5 pontos e deixa no 0 a 0. Aí observa o alvo final, que seria a rotação aqui desse pêndulo, né? Até aqui, ó. A partir dali faz um trailing. Vamos ver se ele vai entregar? Agora eu tô intrigado com esse movimento. Gostei da forma como ele tá vindo. Tem que dar prosseguimento, né? Não tem volume financeiro algum para ele fazer o movimento, né? Mas... aparentemente... deixa eu só... tá aqui o range. Olha que legal. Quanto que ele tá entregando desde a entrada. A volatilidade está em 5 pontos nesse momento. 4 pontos ele está entregando. Para salvar, dado o horário, né? Bota 4 pontos no bolso, deixa no 0 a 0, entende que se ele te entregar mais, o alvo para tu fazer um trailing vai ser em 6 pontos. Ah, querendo voltar. Perdeu o fundo, né? Aí perdendo esse fundo, a gente passa a analisar esses pontos, né? Perdeu o fundo, né? Onde é que tá o último pivô validado, se tu quiser botar no teu stop? Tá com uma gordura, o pivô validado tá lá em cima. Então para esse cara voltar para dentro do range e fazer um ataque comprador, ele precisa ir lá em cima, fazer um pullback e aí sim fazer uma entrada. Tudo que ele fizer abaixo disso pode ser só busca de liquidez para violinar. Óbvio que a gente está numa linha de liquidez da compra. A partir daqui, a gente teria que ficar atento para uma compra, não para uma venda. Querendo voltar. Voltando não é o negócio que a gente quer. A gente quer o prosseguimento desse movimento. Muito chato esse dia de hoje. Chato e perigoso, né? Não é só chato, perigoso. Por enquanto, vamos mapeando aqui a entrada então. Muda a característica do preço nesse ponto aqui. Ok, não fez a mudança. Quebra a estrutura, 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 quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Aqui em cima. Quebra a estrutura nesse ponto aqui. Muda a característica do preço nessa região aqui. E quebra a estrutura aqui. Para dar prosseguimento a esse movimento. Agora é foco nesse movimento aqui, né? Mudança da característica do preço, tá vendo? É o último pivô validado.
é o último pivô validado da alta. Ele veio, eliminou todo mundo, mais um pullback, perdeu o fundo. Veio, voltou no ponto de entrada, perdeu o fundo, tá querendo fazer um movimento para baixo. Aí a gente tem a rotação do pêndulo. Perdendo esse fundo aqui como ele perdeu, teoricamente ele deveria compensar fazendo esse pêndulo para baixo. Tá lento. Tá muito lento. Eu vou encerrar a live, mas esse é o objetivo, tá? Seria isso aqui. Salva o que dá. Deixa o mercado correr. Valeu? Obrigado. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aí. Veja a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. Vale a pena.